Existe um hábito que bloqueia sua prosperidade. Pare hoje. Se você sente que a sua vida não sai do lugar, mesmo tentando, preste atenção nisso. Existe algo que você está fazendo todos os dias, que está bloqueando a sua prosperidade. E o mais perigoso é que você não percebe. Você acorda com intenção de fazer diferente. Você pensa em mudar. Você até começa bem, mas com o passar das horas, algo muda. A energia diminui, a clareza some, e aquela força inicial simplesmente desaparece. E quando o dia termina, vem aquela sensação silenciosa. Eu poderia ter feito mais. E isso se repete, dia após dia. Agora pensa comigo com sinceridade. Quantas vezes você já prometeu para si mesmo que iria mudar e não mudou? Quantas vezes você começou algo importante e parou no meio do caminho? Quantas vezes você teve uma oportunidade, mas hesitou e deixou passar? Isso não é coincidência. Isso é padrão. E padrões não acontecem por acaso. Eles são construídos. Existe um hábito invisível que começa dentro da sua mente e vai sendo reforçado todos os dias, até se tornar automático. E esse hábito tem um efeito silencioso, mas poderoso. Ele bloqueia sua prosperidade antes mesmo dela acontecer, porque o problema não está na falta de capacidade, também não está na falta de oportunidade. O problema está no que acontece dentro de você, antes da ação. Existe um momento pequeno, quase imperceptível, entre o pensamento e a decisão. E é nesse momento que tudo se define. Você pensa em agir, mas logo depois surge um outro pensamento. Um pensamento mais fraco, mais constante. Depois eu faço. Agora não é a hora. Não vai dar certo mesmo. E você aceita, sem questionar, sem perceber. E esse é o início da autossabotagem. Ela não começa com grandes erros. Ela começa com pequenas permissões. Permissões que você dá para pensamentos que te limitam. E quanto mais você permite, mais isso se repete. Até que deixa de ser algo consciente e se torna automático. E quando isso acontece, você começa a viver no piloto automático. Você acha que está decidindo, mas na verdade, está reagindo. Reagindo a padrões que foram criados dentro de você. Agora presta atenção nisso. Existe um princípio muito forte ensinado por Napoleon Hill. Tudo aquilo que você repete internamente se transforma em crença, e aquilo que você acredita passa a controlar o seu comportamento. Ou seja, você não age apenas com base no que você quer. Você age com base no que você acredita ser possível. E aqui está o problema. Se você acredita que não vai dar certo, você nem tenta de verdade. Se você acredita que não é capaz, você recua antes de avançar. Se você acredita que não merece, você se sabota quando começa a crescer. E tudo isso acontece de forma silenciosa, sem você perceber. Agora conecta isso com algo ainda mais profundo. A Bíblia ensina que o homem se torna aquilo que ele acredita no coração. Não é apenas sobre o que você faz, é sobre o que você carrega dentro de você. Porque aquilo que está dentro sempre encontra uma forma de se manifestar fora. E isso explica muita coisa. Explica por que algumas pessoas têm oportunidades e não aproveitam. Explica por que outras começam bem, mas não continuam. Explica por que tantas pessoas vivem presas, mesmo querendo mudar. Não é falta de desejo, é falta de alinhamento interno. Existe um conflito dentro delas. Uma parte quer crescer. A outra parte duvida. Uma parte quer avançar. A outra parte trava. E enquanto esse conflito existir, nada muda de verdade. Porque você não consegue avançar com consistência quando existe resistência interna. E essa resistência vem de pensamentos que você aceitou ao longo do tempo. Pensamentos que se repetiram tantas vezes que viraram verdade para você. Mas deixa eu te mostrar algo importante agora. Só porque você acreditou nisso até hoje, não significa que isso é verdade.
significa apenas que isso foi repetido. E tudo aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido e substituído. Mas isso exige consciência. Exige que você comece a observar o que está acontecendo dentro de você, sem julgamento, sem culpa, apenas observando. E quando você começa a observar, você percebe algo muito claro. Existe uma voz interna, uma voz que não acredita, uma voz que questiona, uma voz que enfraquece. E o problema não é essa voz existir. O problema é você acreditar nela. Porque no momento em que você acredita, ela ganha força e começa a controlar suas decisões. Agora imagina viver todos os dias sendo guiado por isso. Não importa o quanto você tente, você sempre vai voltar para o mesmo lugar, porque o padrão continua o mesmo. Mas quando você percebe isso, tudo muda, porque agora você tem escolha. Agora você pode decidir não aceitar mais qualquer pensamento como verdade. Agora você pode começar a filtrar. E isso muda tudo, porque a sua mente responde ao que você repete. Se você repete dúvida, você fortalece a dúvida. Se você repete medo, você fortalece o medo. Mas se você começa a repetir posicionamento, você muda o padrão. E é aqui que começa a transformação real. Não do lado de fora, mas dentro. Então agora eu quero que você pare por alguns segundos. Respire fundo e declare comigo, mas declare com intenção, como alguém que decidiu mudar. Eu não aceito mais pensamentos que me limitam. Eu não aceito mais dúvidas que me paralisam. Minha mente está alinhada com aquilo que Deus tem para mim. Eu sou capaz. Eu sou direcionado. Eu avanço com confiança. Eu não me saboto mais. Eu construo. Eu evoluo. Eu permaneço firme. Repete isso sentindo cada palavra. Porque isso não é apenas motivação. Isso é reprogramação. E quando você começa a fazer isso todos os dias, algo começa a mudar. Sua mente começa a se reorganizar. Aquilo que antes parecia difícil começa a parecer possível. Aquilo que antes te travava perde força. E suas decisões começam a mudar. Você começa a agir mais rápido. Começa a hesitar menos. Começa a confiar mais. E isso muda completamente a sua trajetória. Mas existe algo importante que você precisa entender. Isso não acontece de um dia para o outro. Isso é um processo. E todo processo exige consistência. Você não construiu esse padrão em um dia. Então também não vai quebrar em um dia. Mas você pode começar hoje. E isso já muda tudo. Porque agora você não está mais no automático. Você está consciente. E consciência muda a direção. Se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Talvez hoje tenha sido o dia em que você percebeu algo que sempre esteve aí, mas você nunca viu. E isso pode marcar uma virada, porque agora você sabe, o maior bloqueio da sua vida não está fora, está dentro. Mas isso não é um problema. Isso é uma oportunidade, porque aquilo que está dentro pode ser transformado. E quando isso acontece, nada mais te segura. Agora eu quero que você faça algo simples. Escreva nos comentários. Eu não me saboto mais, porque quando você escreve, você reforça. E quando você reforça, você começa a transformar. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque muitas pessoas não estão presas por causa do mundo, estão presas por causa dos próprios padrões. E isso pode mudar a partir de hoje.